Bom, meus irmãos, vamos começar o estudo nesse momento. Nós vamos orar ao Senhor nesta hora, né? Pedir para que Deus venha nos conduzir nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nesta hora nos colocamos em Tuas mãos, invocamos Tua presença sobre as nossas vidas, Tua condução sobre o que temos a estudar neste momento, nesta noite, e que o Teu Espírito venha falar aos nossos corações. Te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Vamos fazer uma leitura bíblica inicial. Abrir na carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 6. Versículo 3 e versículo 4. Que diz assim: Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Escolhi essa passagem de Romanos porque foi uma das passagens usadas por teólogos e líderes anabatistas para destacar a importância do batismo associado à ideia da experiência de conversão, né, a experiência da fé, que é o que nós vamos tratar hoje aqui. Um pouco sobre Reforma Protestante. Já começamos a tratar sobre a Reforma Protestante no último estudo. Vimos de uma maneira mais introdutória e um pouco sobre a Reforma com Lutero. Então hoje eu quero tratar a Reforma Anabatista. Na verdade, a Reforma Protestante foi um movimento muito diversificado. É comum pensarmos de maneira ingênua a Reforma como sendo um movimento só, um movimento que foi conduzido por uma liderança, todo mundo estava articulado, todo mundo estava interagindo, mas não, a Reforma Protestante foi um movimento bem diversificado, que ocorreu em vários pontos da Europa ao mesmo tempo, tanto que alguns historiadores preferem utilizar a expressão as reformas, ao invés de a reforma, porque não foi um movimento unificado. Havia, obviamente, alguns pontos em comum entre esses movimentos, havia intenções, objetivos e motivações comuns, mas as lideranças eram distintas e a maior parte delas não interagia uma com a outra, então cada um liderava o seu movimento na região em que estava. Havia algumas peculiaridades doutrinárias que conflitavam entre esses vários movimentos paralelos que aconteciam de Reforma Protestante e deram origem a igrejas cristãs com suas peculiaridades, uma administração própria, um sistema de administração própria, pontos doutrinários, ênfases doutrinárias próprias. Então foi um movimento bem diversificado a Reforma Protestante. Dentro desse movimento, é comum nós identificarmos quatro principais, os quatro mais importantes movimentos de Reforma Protestante. A Reforma Luterana, que foi justamente a primeira, por onde começou, né? Daí o nome já lembra a figura de Martinho Lutero. Então foi a iniciativa dele que deu ponto de partida para tudo que viria em seguida. Então, no dia 31 de outubro de 1517, quando o padre Martinho Lutero afixou, né, na porta da Catedral de Wittenberg 95 teses contestando a prática da venda de indulgência, né, a prática da venda do perdão. Então ali vai dar início a um período de controvérsias entre Lutero e a liderança da Igreja Romana, que vai inspirar outros líderes em outros locais da Europa a começarem movimentos parecidos,
e que vai produzir um racha nessa igreja europeia, dando origem a várias igrejas naquele continente. Então, a reforma luterana, ou seja, aquela reforma liderada por Lutero, iniciada por Lutero, claro que após a sua morte outros líderes seguiram, né? Então essa reforma luterana foi é o primeiro ramo da reforma. O segundo ramo da reforma é o calvinista, né? Ligado a Calvino, a figura de Calvino, também conhecido como a reforma reformada, apesar da redundância. Então a igreja luterana e a igreja reformada. A igreja reformada está ligada justamente à figura de João Calvino. Claro que houve outros líderes aí, mas Calvino é o elemento de destaque dentro dessa linha da reforma, enquanto que Lutero é o líder desse outro movimento, o nome de destaque. Então a reforma que segue essa linha calvinista, então teve como grande centro a Suíça. Na verdade, começou com Zwinglio, não começou com Calvino, começou com Zwinglio, que foi contemporâneo de Martinho Lutero, e em seguida o grande líder vem João Calvino, ali na Suíça. Zwinglio trabalhou na cidade de Zurique, e João Calvino na cidade de Genebra. E a reforma produzida por João Calvino teve um alcance mais amplo na Europa, sobretudo a partir dos seus escritos. Ele é autor da principal obra desse período de reforma protestante, que são as Institutas da Fé Cristã. É a obra mais importante dali do século XVI, durante o período da reforma protestante. Mais importante porque é um compêndio, é um resumo da teologia reformada. Então é a obra que tem a doutrina cristã de uma forma mais sistemática, mais sistematizada dentro o movimento protestante. E a obra dele acabou influenciando outras regiões, outras partes da Europa, de forma que a reforma calvinista acaba tendo uma expansão territorial mais ampla, enquanto que a luterana fica concentrada, sobretudo, no norte da Alemanha e na Escandinávia, né? Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia, então essa parte aí. A anglicana é um terceiro ramo também muito importante da reforma. A anglicana tem a ver com Inglaterra. Então é a reforma que vai acontecer na Inglaterra, que não tem um grande líder de destaque, né? Já houve vários líderes ali durante a reforma inglesa. O nome de destaque ali foi o próprio rei Henrique VIII, que não é um reformador, ele era um rei que, por razões políticas, razões econômicas e até razões pessoais, muito mais do que por razões teológicas, decidiu separar a igreja da Inglaterra de Roma. Só que essa separação fez com que líderes cristãos da Inglaterra, que haviam abraçado os ideais da reforma, tanto em Lutero e principalmente de Calvino, queiram uma transformação dessa igreja inglesa para se amoldar ao padrão protestante. Então, a reforma anglicana. E o quarto grande ramo da reforma protestante é a reforma radical, que tem como principal expoente o movimento anabatista. Daí eu coloquei anabatista. Então, luterana, calvinista, anglicana e anabatista. Então, o que a gente vai ver aqui é justamente esse movimento anabatista, esse ramo da reforma protestante anabatista. Tá? Ter pelo menos uma visão e uma noção do que foi esse movimento. É considerado um movimento radical, porque os anabatistas tinham ideias mais ousadas e mais que rompiam mais com o padrão da época do que o Lutero, do que Calvino, do que os líderes ingleses, né? Então a reforma luterana, a reforma calvinista anglicana trouxeram muitas inovações, muitas transformações para a igreja da sua época, mas nenhuma delas se igualou às propostas que vieram com os anabatistas. Daí eles são considerados um grupo radical da reforma. Enquanto que esses demais eram os luteranos, os anglicanos, mantinham mais elementos ainda da antiga igreja medieval. Os anabatistas tiveram um rompimento mais acentuado. Então é isso que a gente vai ver aqui. Tá ok?
Bom, eu peguei aqui uma definição. Essa definição da Anabatista foi tirada da Wikipédia, porque eu achei a definição interessante, né? Então vou só... que resume rapidamente, em poucas palavras, né, o que foi o movimento anabatista. A palavra Anabatista significa basicamente rebatizadores. Rebatizadores. Ana, um vocábulo grego, né, novamente. Então, batista, de batismo, então batizar novamente. Então, rebatizadores. Então, foi a alcunha atribuída a este grupo. Porque essa foi uma das práticas que se destacaram nesse movimento. A prática de batizar as pessoas. Batizar novamente. Por que batizar novamente? Porque todas as pessoas ali na Europa eram batizadas quando nasciam. Eram batizadas crianças. Só que os anabatistas entendiam que esse batismo infantil não era válido. O batismo só é válido depois que a pessoa toma uma decisão por Cristo. Aí sim a pessoa deve ser batizada. Então, todas as pessoas que tomavam essa decisão eram submetidas ao batismo. Então, novo batismo, rebatizadores, então, da expressão. Então, rebatizadores vem do grego ana e baptizo, são cristãos da chamada ala radical da Reforma Protestante. Radical para o contexto da época. Para o nosso contexto, eles não seriam radicais, né? Estariam dentro da nossa média, né? Mas para a época foi radical. São assim chamados porque os convertidos eram batizados em idade adulta. Então eles não reconheciam o batismo infantil. Então, desconsiderando, até então, o batismo infantil obrigatório. O batismo infantil era obrigatório na Europa. Assim, rebatizavam todos os que já tivessem sido batizados em criança, crendo que o verdadeiro batismo só tem valor quando as pessoas se convertem conscientemente a Cristo. Então, esse era o ponto que tornava essas pessoas... enquadrava essas pessoas com o perfil de anabatista. Agora, vale lembrar que o movimento anabatista também não foi um movimento único. Na verdade, foram vários movimentos, com vários líderes diferentes, em várias partes da Europa, que concordavam com esse ponto, que era a necessidade da pessoa ser batizada já adulta, depois de tomar uma decisão consciente por Cristo. Então, todos os grupos cristãos que tinham essa perspectiva, que batizavam as pessoas já adultas, ou seja, rebatizavam, então foram consideradas anabatistas, só que não necessariamente era uma coisa só. Então eram movimentos distintos em partes diferentes. Houve grupos anabatistas na Alemanha, houve grupos anabatistas na Suíça, grupos anabatistas na Inglaterra, em outras partes da Europa, na Holanda. Mas vamos avançar. Zurique. Estamos agora em Zurique, na Suíça. Só tentando localizar um pouco geograficamente, então a Suíça fica ao sul da Alemanha, fazendo fronteira com a Áustria, com a Itália, com a França e com a Alemanha ao norte. Então fica ali encravado no centro da Europa Ocidental, a Suíça. A Suíça tinha uma peculiaridade em relação a essas outras nações da Europa. A Suíça tinha os cantões, né, os territórios, né, eram 13 cantões, eram 13 territórios dentro da Suíça, e havia muita autonomia nesses territórios. Os suíços viviam num regime bem democrático porque cada território, cada cantão suíço elegia os líderes do seu território, da sua cidade, como Zurique, como Genebra e outros. Então, a Suíça era um território com muita autonomia, com muita independência. As cidades eram governadas por um conselho eleito pelo povo. Então, um sistema
bem parecido com o nosso sistema democrático. Tá. Em Zurique, que é uma cidade que fica na parte suíça de fala alemã, diferente de Genebra, que ficava na parte suíça de fala francesa. Então, na Suíça, uma parte da Suíça fala alemão, devido à influência da Alemanha, e outra parte fala francês, porque ele também faz fronteira com a França. Ainda tem um cantão que fala italiano e outros cantões que têm seus dialetos próprios, né? Mas o alemão e o francês são as línguas predominantes da Suíça, já eram naquela época e até hoje. Então, Zurique fica na parte alemã, né, de língua alemã da Suíça, então, essa cidade. Então, nessa cidade, havia um líder reformador chamado Ulrico Zwinglio, ou simplesmente Zwinglio. Então, Zwinglio era um homem muito capaz, um homem muito inteligente. Na verdade, todos os reformadores tinham uma boa formação teológica, uma boa formação educacional. Muitos deles tinham sido padres ou monges, e estavam agora no exercício, né, do sacerdócio, do seu ministério, e Zwinglio foi um dos tais. Então, Zwinglio foi um homem que abraçou os ideais da reforma protestante. Havia muita similaridade entre o que Zwinglio estava realizando em Zurique e o que Lutero fazia lá no norte da Alemanha, na Saxônia. Tanto que Zwinglio e Lutero até chegaram a se encontrar. Eles tiveram um encontro, discutiram teologia e concordaram em quase todos os pontos. Parece que discutiram 14 pontos, os 14 concordaram em 13 e discordaram em um ponto. E por causa desse único ponto que eles discordaram, não houve uma conciliação, uma unificação entre a reforma luterana e a reforma zwingliana. E o ponto que discordaram tinha a ver com a ceia do Senhor, o entendimento sobre a ceia do Senhor, a presença de Cristo na ceia do Senhor, já que Zwinglio entendia os elementos da ceia como mais simbólico. O pão é apenas símbolo, o vinho é apenas símbolo, muito semelhante ao nosso entendimento. E Lutero tinha um entendimento de que pão e vinho não eram apenas símbolos, mas eles carregavam aquilo que eles simbolizavam. Então, embora nenhum deles concordasse com a doutrina romana da época, que afirmava até hoje, né, o catolicismo entende que há uma transformação, o pão se transforma no corpo, o vinho se transforma no sangue, nenhum deles concordava, mas Lutero entendia que, embora o pão continue pão, o vinho continue vinho, de alguma forma mística, Cristo está presente no pão, Cristo está presente no vinho. Né? E Calvino entendia, não, são apenas símbolos, não há nenhuma presença especial nesses elementos. Então essa discordância desse entendimento fez com que eles não conseguissem unificar as frentes de reforma. Então Lutero continuou lá na Alemanha, conduzindo a sua reforma, Zwinglio na Suíça. Depois da morte de Zwinglio e a ascensão de Calvino em Genebra, então a reforma em Zurique acabou se unificando a reforma que acontecia em Genebra, mas para uma época posterior. Então Zwinglio era o grande líder da reforma em Zurique. Ele conseguiu o apoio do conselho da cidade, houve debate entre Zwinglio e autoridades católicas, e o conselho da cidade ficou do lado de Zwinglio e deu carta branca para que Zwinglio desse prosseguimento às reformas que ele estava realizando na igreja lá em Zurique. Então havia essa autonomia. Nós não vamos tratar sobre a reforma zwingliana, mas é necessário fazer menção a essa reforma porque é aí que o anabatismo vai surgir, em Zurique. Porém, lá em Zurique surgiram alguns outros pensadores, líderes, que entendiam que alguns pontos que Zwinglio mantinha ainda estavam aquém das reformas que eles entendiam que deveria acontecer. E aí a gente precisa entender como era o mundo da época. Desde a época de Constantino, o imperador Constantino, isso lá no século IV da era cristã, houve uma aproximação muito grande entre o poder, o governo, né, o Estado e a igreja. Embora Constantino não tivesse instituído a fé cristã, o cristianismo, como religião oficial do Império Romano, ele não fez isso. Quem fez isso foi um sucessor dele, décadas depois, Teodósio, lá pelo ano 480.
perdão, ela publicou em 380, corrigindo, 380, mas Constantino deu apoio à igreja. Ele patrocinou a igreja, patrocinou o cristianismo e a divulgação do cristianismo dentro do Império Romano. Então houve uma aproximação entre a fé cristã, entre a igreja, a instituição igreja e a instituição Estado, o governo em Roma. Então desde o século IV da era cristã. Mesmo com a queda de Roma, isso se continuou, isso se perpetuou. Lá no Oriente, no Império Bizantino, o imperador bizantino e a igreja oriental estavam associadas. E ficaram associadas durante toda a existência do Império Bizantino. Na Europa, com a queda de Roma, a queda do Império Romano ali no final do século V, a igreja sempre buscou se aproximar dos novos governantes que surgiam nos vários territórios ali na Europa, naquela Europa que ficou fatiada, né, com a queda do Império Romano. Então, sempre houve esse interesse por parte da igreja em conseguir o apoio do governo, fosse ele um rei, fosse ele um líder local, fosse um nobre, mas sempre a igreja tentou se aproximar, conseguir o apoio e fazer com que o governo temporal, ou seja, o governo humano, apoiasse e promovesse a igreja e a fé. Então, foi uma perspectiva que ficou estabelecido na igreja. Durante a Reforma Protestante, isso não mudou, isso continuou. Isso prosseguiu. Tanto que na Alemanha, com Martinho Lutero, para ele conseguir dar andamento à reforma, foi necessário o apoio do governador da Saxônia, Frederico da Saxônia, e depois pelo seu sucessor, João. Eles apoiaram Martinho Lutero e protegeram Martinho Lutero quando o imperador alemão, Carlos V, queria a cabeça de Lutero. Então o Lutero só não morreu porque ele gozou do apoio do governador da Saxônia, que o escondeu e o protegeu, e o luteranismo se espalhou por outros territórios alemães à medida em que os governantes, os príncipes alemães, os governantes de cada território alemão iam abraçando a fé. Não havia ideia de pluralidade religiosa. Assim, quando houve uma guerra na Alemanha e houve um tratado de paz, guerra entre luteranos e católicos na Alemanha, quando houve tratado de paz, o tratado basicamente dizia o seguinte: cada governador alemão, cada príncipe alemão vai definir a religião em seu território. Então, se é luterano, se é luteranismo, se é catolicismo, então cada um vai definir. Então, aqui, nesse território, a fé é luterana. Nesse outro território, a fé é católica. Então, não poderia haver uma igreja luterana em um território católico, nem uma igreja católica em um território luterano. Então, havia uma estreita associação entre a igreja e o poder. E Lutero, inclusive, chamou o Estado da mão esquerda de Deus. Se a igreja era a mão direita, o Estado era a mão esquerda de Deus. Então, Lutero entendia que o Estado devia apoiar ativamente a igreja e apoiar a fé cristã. O luteranismo, quando se expandiu para a Escandinávia, Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia, conseguiu se estabelecer nessas nações à medida em que os governantes, os reis dessas nações se convertiam. E aí eles introduziam a fé junto à população. Então, na Suíça era da mesma forma. Para Zwinglio conseguir estabelecer as mudanças necessárias na igreja em Zurique, foi necessário o apoio do conselho da cidade de Zurique. Foi uma decisão do conselho. Então o conselho deu carta branca para Zwinglio, o conselho apoiou Zwinglio, havia uma forte influência de Zwinglio nesse conselho. Então, igreja em Zurique e o Estado, que nesse caso Zurique era o conselho da cidade, estavam associados. Tá? Se havia influência da igreja zwingliana no conselho, havia também influência do conselho na igreja. Isso gerou insatisfação por parte de alguns líderes dessa igreja suíça, em Zurique. Então, Konrad Grebel, esse George Blaurock e Felix Manz, foram 3 homens
Eram 3 pessoas eruditas também, 3 pessoas formadas, graduadas, tal, que reagiram a essa interferência do conselho da cidade de Zurique em questões da igreja, em questões eclesiásticas. Houve uma reunião de igreja, Zwinglio presidindo essa reunião, e quando Zwinglio terminou a reunião, um deles, não me lembro agora, se foi Conrado Grebel, questionou Zwinglio sobre determinado assunto, e Zwinglio disse: o conselho da cidade vai decidir, vai resolver. Então, só que eles não aceitaram, né? O conselho da cidade decidisse questões da igreja. Então, a ação da igreja era da igreja, nada a ver com o Estado, né? Então, eles começaram a organizar uma igreja paralela, né? Eles entenderam que a igreja não pode ser confundida com a população. Não é porque naquela época, se você nascesse em um território católico, você ia ser batizado católico e ia crescer católico. Se você nascesse em um território luterano, você ia ser batizado luterano e ia crescer luterano. Se você nascesse ali na Suíça, em Zurique, você ia ser batizado, quando criança, na igreja lá da Suíça, né? E ia ser cristão desde o nascimento, ou desde o seu batismo, né? Então esses homens entenderam que não, a igreja não é a sociedade. A igreja não é a sociedade. A igreja é o corpo das pessoas que tomaram a decisão de seguir a Cristo, que se converteram. Então eles entendiam que havia uma distinção entre a sociedade de Zurique e a igreja de Zurique. A igreja de Zurique não é a sociedade de Zurique. Não é porque alguém cresceu em um ambiente cristão, foi batizado quando era criança, que é da igreja. Não. Todas as pessoas precisam tomar uma decisão. E aí eles entenderam que o batismo que eles passaram quando eram crianças não era válido, e um batizou o outro, né? E aí começou o movimento anabatista ali em Zurique. Uma igreja paralela. Então eles começaram a ensinar isso, ensinar as pessoas a tomarem uma decisão, vocês precisam tomar uma decisão por Cristo, e quando faziam, eram batizados. Então eles foram considerados subversivos. Subversivos. E aí não era só uma questão de igreja, era uma questão da sociedade. Se tornaram criminosos dessa forma, de certa forma. Então o conselho da cidade, influenciado pelo Zwinglio, começaram a tomar atitudes contra os 3 e contra todos aqueles que estavam aderindo a esse pensamento dos 3. E eles foram presos, foram torturados, martirizados, né, por conta dessas iniciativas. Então o movimento anabatista surge como um movimento subversivo, porque ele vai tentar construir uma igreja distinta da sociedade da época. Uma igreja que não contava com o aval do Estado, do governo. Então eles queriam formar uma igreja que fosse constituída simplesmente por pessoas que, já adultas, tomaram a decisão por Cristo. Então, entendeu? Os irmãos estão acompanhando? Vou mostrar aqui uma determinação. Tá, a letra, vamos ver se... Não sei se dá para ler, essa letra está muito pequenininha. Isso é uma decisão do conselho da cidade de Zurique. Então, para que a perigosa, perversa, sediciosa e turbulenta seita dos batistas ou anabatistas possa ser erradicada, nós decretamos: se alguém for suspeito de rebatismo, tal deve ser avisado pelo magistrado, pela autoridade local, né, pelo magistrado, a deixar o território sob pena de punição designada. Então, cai fora da cidade, não pode continuar, não faz parte mais da sociedade. Não pode existir uma igreja diferente da igreja oficial. Todas as pessoas são obrigadas a denunciar os que são favoráveis ao rebatismo. Quem não cumprir esta ordem é passível de punição de acordo com a sentença do magistrado. Os que ensinam o rebatismo, pregadores dele e líderes de reuniões, devem ser afogados.
Os que já dantes foram soltos da prisão devem desistir de tais práticas. Os batistas estrangeiros, ou seja, anabatistas que vieram de outros territórios e estavam ali, serão expulsos. Se retornarem, devem ser afogados. A ninguém será permitido deixar a igreja zwingliana, a igreja oficial, né? A igreja da cidade, e se abster da Santa Ceia. Os que fugirem de uma jurisdição a outra devem ser banidos e extraditados mediante solicitação. Então, intolerância, absoluta intolerância. O afogamento, curioso, inclusive era chamado pelos acusadores ali, que o afogamento era uma forma justa de punir um anabatista. Eles chamavam de o terceiro batismo. O primeiro batismo foi quando criança, o segundo batismo já adulto, o terceiro batismo era o afogamento. Morte por afogamento. Então muitos anabatistas foram mortos por afogamento. Era a forma mais usual de martirizar um anabatista. Que era considerado perigoso, que era subversivo. Então não era aceito na cidade de Zurique esse movimento. E nenhuma pessoa que defendesse esse movimento. Isso não aconteceu só em Zurique. Isso aconteceu em toda a Europa. Os anabatistas foram considerados subversivos e foram perseguidos na Suíça, na Alemanha, na Inglaterra e por onde eles passassem. Então, foi um grupo considerado radical, subversivo, perigoso. Foram perseguidos por autoridades católicas, por autoridades suíças, por autoridades alemães, perseguidos por católicos, por luteranos, por reformados. Os protestantes, os outros ramos do protestantismo perseguiram os anabatistas. E, inclusive, eles eram presos, eram torturados. Os mesmos esquemas de tortura usados pela Inquisição também foram usados pelo protestantismo. O Zwingli usava também esse instrumento de tortura e de execução também. Um outro decreto também lá da Suíça, né, de Zurique. Todos que aderirem à falsa seita dos batistas ou anabatistas e comparecerem às suas reuniões devem sofrer os castigos mais severos. Líderes batistas, seus seguidores e seus protetores devem ser afogados sem misericórdia. Aqueles que, no entanto, os ajudarem ou deixarem de denunciá-los ou de prendê-los devem ser punidos, tanto fisicamente quanto nos seus bens, como sujeitos injustos e infiéis. Os anabatistas mortos, né, por afogamento. E os que ajudarem, né, devem ser punidos, inclusive perdendo seus bens. Então, intolerância absoluta. Então, o grupo mais perseguido da Reforma foi justamente o grupo dos anabatistas. Então, era um mundo de intolerância. É um mundo em que não se aceitava a pluralidade religiosa. Tanto que na Inglaterra houve uma mudança de reis. O Henrique VIII apoiou movimentos de reforma. Quem sucedeu o Henrique VIII, um caso, seu filho Eduardo, deu prosseguimento, mas quando Eduardo morreu, a Maria, que era católica, então perseguia os protestantes e elevou novamente os católicos. E aí quando Maria morre, a sua sucessora Elizabeth vai dar apoio aos protestantes, aí ocorre a perseguição aos católicos. Então era assim, na Inglaterra, quando o rei era católico, os protestantes eram perseguidos. Quando o rei era protestante, os católicos eram perseguidos. Né? Então era um mundo de intolerância, um mundo violento, né? E muitos líderes cristãos foram mortos, né? Perseguidos pelo grupo rival. Então aqui são gravuras da época que mostram a execução de anabatistas. Então essa primeira gravura é do canto superior esquerdo, mostrando o canto superior esquerdo, inclusive de vocês, mostrando ali pessoas sendo lançadas sobre espetos de ferro, né? Pulando de penhascos sobre espetos. As duas figuras, a figura de baixo, mostrando pessoas sendo afogadas, eram amarradas e lançadas ao rio, afogamento. E aqui nesse quadro maior, o martírio, né, de Maria Van Monju, né, Anabatista,
também foi amarrada e lançada ao rio para morrer por afogamento. Aqui nós temos alguns líderes anabatistas, assim, outras gravuras de execuções, de martírios, né, sendo queimados. Aqueles foram queimados, amarrados e queimados. Dá para ver que tem uma madeira embaixo, né? Então alguns anabatistas foram queimados vivos em estacas. Assim, uma coisa meio idiota, né? Reformador perseguindo, porque assim, todos concordavam no ponto principal fundamental. Então, por causa de algumas discordâncias, perseguir a ponto de morte. A cultura da época, o mundo da época, os hereges, não há piedade para os hereges. A maneira de acabar com a heresia é matando. Então, esse pensamento não era só um pensamento católico romano, não, era um pensamento protestante também da época, infelizmente. Então, tanto que um caso de Genebra, lá com Calvino, foi quando um espanhol, Miguel Servetos, escreveu uma obra na Espanha em que ele contestava a doutrina da Trindade. Ele era cristão, Servetos era um cristão, só que um cristão que discordou da doutrina da Trindade. A Inquisição Espanhola, a violenta e poderosa Inquisição Espanhola, foi atrás de Miguel Servetos. Ele publicou essa obra, contestando a doutrina da Trindade. Então Servetos foi obrigado a fugir da Espanha para não ser morto pela Inquisição Espanhola. Em Genebra, Calvino liderava a reforma lá em Genebra. Servetos achou que Genebra era um local em que haveria liberdade para o pensamento, ingênuo. Chegou lá em Genebra, ele já era uma pessoa conhecida por causa da sua obra, foi reconhecido em Genebra como sendo o herege Servetos, que ousou contestar a doutrina da Trindade. Então foi preso em Genebra, julgado pelo conselho da cidade, o conselho que fazia tudo o que Calvino queria, o Calvino mandava no conselho, o conselho condenou à morte e Servetos foi condenado à morte na fogueira em Genebra. Acusação, heresia, contestar a doutrina da Trindade. Então, era o mundo da época, um mundo de intolerância. Então, os anabatistas sendo queimados. Aqui 2 líderes anabatistas importantes, Michael Sattler e Balthasar Rubmeier. A pronúncia não é bem Rubmeier, porque ele era alemão, mas pra gente em português fica Rubmeier. Parece que é Rubmeier, mas Rubmeier pra gente. Michael Sattler articulou uma reunião para tentar, com vários líderes anabatistas, para tentar dar um corpo doutrinário a esse movimento que era muito diversificado, com muitas lideranças em vários locais diferentes. Então ele conseguiu reunir vários líderes anabatistas e formar essa confissão, esse credo, organizar esse credo anabatista. E um dos pontos que Michael Sattler vai enfatizar, além desses pontos que a gente já viu, que era a necessidade de cada pessoa, cada cristão precisa ter uma decisão por Cristo, já adulto, para ser igreja, então ser batizado e ser igreja, era uma ênfase anabatista. Então a igreja, no conceito anabatista, não se confunde com a sociedade cristã. Então a sociedade cristã é uma coisa, a igreja é outra. Você precisa tomar uma decisão por Cristo, é porque a sociedade cristã é que você é membro da igreja. Então, a igreja não se confunde com a sociedade. Michael Sattler vai enfatizar a necessidade da igreja ficar completamente separada do Estado. Isso era implícito no próprio movimento anabatista, mas ele vai dar ênfase a esse ponto, a necessidade da igreja estar completamente separada do Estado. Para Michael Sattler, para que a igreja existisse como igreja e pudesse ser parecida com Jesus e realizar a obra de Cristo, ela não podia se associar ao Estado. Tinha que ser completamente separada do Estado. Isso era completamente inovador e revolucionário para aquela época, porque ninguém concebia uma igreja separada do Estado. Seja onde ela estivesse, quer fosse num país católico, quer fosse num território alemão, luterano, quer fosse a reforma zwingliana ou calvinista, quer fosse na Inglaterra
ou na Escócia, que estava se organizando os ideais calvinistas, chegaram à Escócia e a igreja escocesa vai se tornar uma igreja reformada, né, no estilo calvinista, mas também o parlamento escocês apoiou, né, e estava à frente desse movimento. Então, para onde você fosse na Europa da época, a igreja e o Estado estavam associados. Então isso era completamente revolucionário para aquela época. Então Michael Sattler propõe isso aí, né? E também foi martirizado, Michael Sattler. Balthasar Rubinmeier foi um dos grandes teólogos anabatistas. Alemão, erudito, um homem muito inteligente, Balthasar Rubinmeier, muito inteligente. Teve pouco tempo de ministério, mas nesse pouco tempo que ele teve, escreveu bastante. E se tornou um dos grandes teólogos do movimento anabatista. Balthasar, da Alemanha, ele começou um movimento antes de se tornar um anabatista, quando havia aderido à reforma protestante, ao protestantismo, mas antes de ser anabatista, inclusive ele apoiou Zwinglio, na Suíça. Depois ele se torna um anabatista, e funda uma igreja anabatista, passa a liderar uma igreja anabatista, e ele passa a ser perseguido. Passa a ser perseguido na Alemanha, ele foge da Alemanha, vai para a Suíça, pensando que Zwinglio ia dar acolhida para ele, só que Zwinglio o prende. Ele é torturado em Zurique, obrigado a se retratar. Inclusive, ele depois vai carregar uma culpa porque ele se retrata em meio à tortura. Em meio à tortura, gente. A gente torturado, a gente de qualquer coisa para se livrar da dor. Não é só a morte, mas é a dor, né? Então ele se retratou, depois voltou atrás da retratação. O fato é que ele foge, ele é obrigado a ir embora da Suíça, vai para um território vizinho à Alemanha, mas que não era território controlado pelo rei da Alemanha. E é o período que ele tem de deslanche, assim, que exerce o ministério, só que aí o rei da Alemanha domina aquele território e aí prende, ele é preso, Balthasar Rubinmeier, e por fim ele é martirizado, morto à fogueira. Balthasar Rubinmeier. Mas um dos grandes pensadores anabatistas. Os anabatistas vão encontrar uma liderança e uma paz sob Menno Simons, na Holanda. A Holanda foi uma ilha de tolerância em um mundo intolerante, em uma Europa intolerante. A Holanda se torna um reduto de tolerância. Então a Holanda teve esse diferencial. Na Holanda predominava a igreja reformada, calvinista, mas houve um movimento de oposição a determinados pensamentos calvinistas, né? O arminianismo, Armínio, o movimento que ele liderou foi lá na Holanda, né? Então pôde existir lá na Holanda o arminianismo. Houve luteranos também na Holanda, judeus viviam na Holanda, né? Inclusive judeus vieram para Pernambuco quando os holandeses vieram para cá, então os holandeses toleravam os judeus e toleraram também os anabatistas. Então Menno Simons foi um líder anabatista que liderou uma grande igreja anabatista ali na Holanda. E Menno Simons acabou se tornando o principal teólogo, porque ele ficou vivo. Ficou vivo e teve tempo para trabalhar, para escrever. Então a obra dele é importante dentro dessa história da reforma, como principal teólogo anabatista. Menno Simons era pacifista, então ele defendia o pacifismo. Entendia que a igreja não devia se envolver em guerras, e as guerras eram comuns naquela época, guerras entre católicos e luteranos, católicos e reformados. Então ele era contra guerras, ele era bem pacifista, né? E o pacifismo anabatista fez com que os anabatistas também se recusassem a entrar para o exército. Isso era uma das razões de queixa dos governantes contra os anabatistas, né? Um outro herdeiro anabatista são os Amish, que existem nos Estados Unidos. Grupos que vivem à margem da sociedade, como se fosse ainda no século XIX. É um estilo de vida do século XIX. De vez em quando aparece algum filme norte-americano, os Amish. Então,
É um movimento que teve a sua origem no anabatismo, né, nos anabatistas. São os principais herdeiros. Existe uma discussão... deixa eu... vamos tratar isso aqui antes de mencionar o que eu ia mencionar agora. Então, princípios anabatistas. Tentar enumerar aqui os princípios mais importantes do movimento anabatista. Autoridade da Bíblia como regra final. Na verdade, esses 3 primeiros princípios eram os princípios básicos de todo o movimento de reforma protestante. Todos os protestantes concordavam com esses 3 princípios aqui. Autoridade da Bíblia como regra final para o crente. Tem uma pergunta aqui de Quênia. Deixa eu ver aqui qual é a pergunta dela. Pastor, quer dizer que naquela época as pessoas não tinham direito de mudar de opinião sobre mudança de igreja, tem que seguir a decisão até o fim? Basicamente isso mesmo. Se você se você era um católico no território luterano, teria que mudar ir embora, se quisesse ser católico. E se fosse luterano no território católico, precisava também se mudar do mesmo jeito. Então não havia pluralidade religiosa dentro daquele território. Tinha que se adequar. Era assim. Então esses 3 princípios, a autoridade da Bíblia como regra final, a salvação pela graça mediante a fé, e o sacerdócio de todos os crentes, eram os 3 pilares da teologia protestante, da reforma protestante. E aí, luteranos, Lutero, Zwinglio, Calvino, os anabatistas, todo mundo concordava com esses 3 princípios aqui. A autoridade da Bíblia como regra final para o crente, a salvação pela graça, unicamente pela graça mediante a fé, e o sacerdócio de todos os crentes, o sacerdócio universal de todos os cristãos. Todos nós temos acesso a Deus, podemos interceder por nós mesmos, interceder pelo meu irmão, sem intermediários. Mas há algumas peculiaridades anabatistas. A igreja é uma associação de regenerados. A igreja não é a sociedade. Não é porque você nasceu em um território cristão que você já é cristão. Não é porque foi batizado quando era criança que você é um cristão. Não é porque você frequentou a igreja desde pequeno que você é um cristão. Você é um discípulo de Cristo. Você precisa tomar uma decisão por Ele. E quando tomar essa decisão, aí sim vai ser batizado e vai fazer parte da igreja. Então a igreja não é a sociedade como um todo. A igreja é uma comunidade de pessoas que tomaram a decisão por Cristo. Então a igreja é uma associação de regenerados. Está claro isso aqui? Enfatizavam a responsabilidade pessoal e a conversão individual. Eles tinham essa ênfase. Então, na medida em que eles diziam que você precisa tomar uma decisão, então os anabatistas enfatizaram a responsabilidade pessoal. A responsabilidade pessoal. É por isso que os anabatistas eram de uma teologia, apesar de todo o anacronismo, eram arminianos muito antes de Armínio. Justamente por conta dessa ênfase na decisão pessoal. Você tem que tomar uma decisão. Que é algo muito mais enfatizado por um arminiano do que por um calvinista. Então, responsabilidade pessoal e a conversão individual. Todos os anabatistas defendiam isso aí, enfatizavam isso. O batismo é só para aqueles que creram. Não negavam o batismo de infantil. Batismo de pessoas já adultas, ou uma idade que seja apta para se tomar uma decisão. Batismo é só para aqueles que creram. O batismo infantil é antibíblico, consequentemente. Defendiam a completa separação entre igreja e Estado. Igreja e Estado são completamente distintos. Não pode haver ingerência do Estado da igreja, nem ingerência da igreja no Estado. Então são instituições que devem caminhar separadas para o bem da igreja. Para o bem da igreja. Eram inclinados ao pacifismo, principalmente Menocimos. Houve alguns líderes anabatistas que não eram pacifistas, como Thomas Müntzer, que liderou uma revolta lá na Alemanha. Mas alguns dizem que ele não era um anabatista legítimo, era mais um agitador político do que um anabatista. Mas muitos enquadram ele como um anabatista também. Mas o pacifismo predominava no movimento anabatista e foi consolidado com a liderança de Menocimos, o pacifismo. Alguns praticavam a comunhão de bens. Alguns grupos anabatistas, eles levavam uma vida comunal
E a exemplo de Atos 2 e Atos 4, então praticavam essa comunhão de bens. Ninguém considerava nada exclusivamente seu, mas compartilhavam tudo, né? Então, inspirados em Atos, então faziam essa comunhão de bens. Então, eram os princípios mais importantes dos anabatistas. E aí, surge uma discussão o quanto os batistas são devedores dos anabatistas, né? Há algumas pessoas que defendem que os batistas não têm nada a ver com os anabatistas, é só uma semelhança de nome. Mas outros dizem que os anabatistas influenciaram fortemente o surgimento da igreja batista. Na verdade, dois movimentos contribuíram principalmente para o surgimento dos batistas. Os batistas vão surgir, de fato, ali no século XVII, a partir de 1600 e pouco, embora grupos anteriores, no final do século XVI, alguns já enquadrem como um movimento batista. Mas, assim, é mais certo afirmar a partir do século XVII. Mas, então, dois movimentos vão fortemente influenciar o surgimento das igrejas batistas. Foi o movimento puritano, o movimento separatista puritano na Inglaterra e o movimento anabatista. Embora alguns não queiram separar, né, dizer que não, mas não há como negar historicamente que houve, sim, uma forte influência anabatista na formação das igrejas batistas. Inclusive, havia anabatistas na Inglaterra, que os batistas surgem na Inglaterra, na Holanda e na Inglaterra, mas principalmente na Inglaterra. E havia anabatistas também na Inglaterra. E vários dos princípios batistas hoje foram defendidos inicialmente pelos anabatistas. O movimento puritano, que surgiu na Inglaterra, foi um movimento bem calvinista, que defendia reformas na igreja inglesa, para que essa igreja inglesa deixasse alguns elementos que eles entendiam que eram sequelas do catolicismo e fossem mais parecidos com aquela igreja calvinista lá da Suíça, né, de Genebra, lá de Calvino. Então queriam uma igreja diferente para a Inglaterra. Então muitos desses puritanos, eles queriam purificar a igreja inglesa, daí o nome puritanos, desses resquícios do catolicismo que eles achavam que existia na igreja inglesa. Muitos desses puritanos caminharam para uma separação da igreja oficial inglesa, eram separatistas. Alguns desses separatistas viriam formar a igreja congregacional e a igreja batista. Então o movimento batista, a igreja batista tem sua origem nesse movimento puritano, mas também tem a sua origem no movimento anabatista. Uma fusão do puritanismo com o anabatismo vai dar origem aos batistas. Tanto que os batistas vão também defender o batismo de adultos, diferente do que os puritanos na época defendiam. Os puritanos defendiam o batismo infantil também, como todo mundo defendia. Os batistas vão defender o batismo de adultos, como só os anabatistas defendiam isso, os batistas também vão defender essa tese. Os batistas também vão defender a total separação entre igreja e Estado, que é um ideal anabatista. Os batistas vão dar uma forte ênfase na responsabilidade individual de cada um de tomar uma decisão por Cristo, que era uma ênfase também anabatista. Então, os batistas vão surgir desses dois ramos do protestantismo, o anabatismo e o puritanismo. Então, vão se encontrar ali na Inglaterra para dar origem às primeiras igrejas batistas. A igreja anglicana, de todos os movimentos de reforma protestante, foi a que guardou mais elementos do catolicismo, né, o anglicanismo. Tanto que as vestimentas são muito bem ao estilo católico, com muitas peças, muitos adornos. Então, é que guardou mais elementos. Né? Oi? Com o passar do tempo, o anglicanismo também teve várias ramificações. Né? Inclusive aqui no Brasil, existe mais de uma ramificação do anglicanismo. Uhum. É interessante como a igreja católica foi a origem progressiva e vem Lutero, der uma reforma, e essa reforma se torna violenta e repressiva. Da mesma forma que a igreja católica
Uhum. Então a gente tem que dar a mão palmatória, a gente tem que olhar de forma honesta, né, a história e reconhecer os nossos erros, né, para que não sejam repetidos. Houve caça às bruxas, no protestantismo houve sim caça às bruxas em alguns lugares. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, pessoas foram mortas, foram executadas, acusadas de bruxaria, né? Então, nós temos as nossas manchas. Precisamos reconhecer isso para não repetirmos os mesmos erros do passado, né? Inclusive, pastor, sobre aquilo que eu falei sobre a questão do Lutero, dos judeus, Uhum. Isso, a questão dos judeus que mencionamos no quinta-feira passada. Foi ontem, eu estava pesquisando, eu me deparei com uma notícia antiga já, sobre uma festividade que tem comemoração à Reforma Protestante na Alemanha. E aí, um dos grandes assuntos relacionados justamente essa questão do Lutero, ele escreveu um livro, e esse livro ele criticava o judeu, ele foi usado como situação. E o líder lá da Igreja Católica disse: olha, o que a gente tem que fazer, em vez de esconder, é simplesmente reconhecer o que aconteceu e expor que isso é totalmente diferente. Que essa questão antissemita, né? Antissemita do Lutero é uma questão mais religiosa, enquanto quando você vai para Hitler é uma questão mais de genocídio. Isso, diferente. Cultura, e é uma coisa totalmente diferente. E, inclusive, o Lutero, embora ele tenha pregado contra os judeus, não houve violência. Ele no livro dele, mandou incendiar a sinagoga, só que ninguém fez isso, não houve violência. Tentar encobrir a história, tentar encobrir os erros do passado não é solução. A gente tem que encarar, reconhecer, foi errado. Como eu mencionei no estudo anterior, né, os reformadores não eram pessoas perfeitas, né? Na verdade, não existem pessoas perfeitas. Então, eles fizeram coisas grandiosas, deixaram o seu legado, mas também cometeram os erros. E os erros precisam ser vistos como erros, né? E precisamos entender como erros e não repetirmos, né? Cultivarmos aquilo que é bom, né? e não repetirmos aquilo que foi feito de errado, né? Então, a história não deve ser encoberta, não deve se encobrir o passado deve ser confrontado. É o nosso passado também, né? Eu falo como evangélico, todo evangélico é protestante, né? Embora nem todo protestante seja evangélico, mas todo evangélico é protestante. Então, como evangélico, como protestante, eu preciso olhar para o meu passado, reconhecer que há erros ali e trabalhar para não repeti-los, né? E ser melhor, avançar, né? Avançar para coisas melhores. Mais algum comentário, irmãos? Não, né? Então vamos orar, vamos ficar em pé para nós orarmos e encerrarmos. Na próxima semana eu vou trabalhar a História Batista Independente. História Batista Independente. Querido Senhor, te agradecemos por esse momento de estudo em que estivemos vendo um pouco da história, da nossa história, reconhecendo, tentando entender as lutas, os conflitos, os erros. E, Senhor, sabemos que temos muito a crescer, ainda temos muita coisa a sermos melhores do que somos hoje. Então, que esse conhecimento gere em nós, produza em nós algo melhor, que sejamos mais parecidos com Cristo Jesus. Assim nós te suplicamos e te agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém.